A grande maioria das empresas no país não quebram por conta de finanças, elas não quebram por conta de pessoas e elas não quebram porque não há clientes no país. Elas quebram por conta dos diretores, por conta dos donos, por conta dos autoproclamados CEOs que não sabem como decidir o começo de uma empresa, que não sabem ter a responsabilidade que precisam ter para tomar as decisões mais importantes que precisam tomar. Porque fato é esse: as empresas e os empresários se tornam grandes, mas não sabem tomar decisões grandes nesse nível, nessa altura. Quanto mais você cresce, melhor tem que ser as suas decisões e mais apurado tem que ser o seu senso e o seu faro para o negócio. Aqui no vídeo de hoje eu quero te dar 5 dicas para você que está querendo abrir um negócio ou está cogitando abrir um negócio, para você não cair numa furada e não ser mais um dos emocionados que abrem empresa num país tão hostil quanto o Brasil e acham que vão ganhar uma fortuna. Então fica comigo que até o final eu vou te passar tudo que eu sei. Erro grave número 1. Achar que a tua empresa ou a empresa que você vai abrir tá lá para servir você. Não, a empresa não está lá para te servir. A empresa está lá primeiramente para ser servida. Se você não for, assim como um recém-nascido, se você não tratar a sua empresa como uma recém-nascida, que até o seu primeiro, segundo ano de vida precisa de muito mais trabalho do que ela dá de retorno, você não consegue caminhar até muito longe. Não à toa, 90% das empresas no país quebram antes de completar 6, 7 anos de idade, porque a maioria das pessoas abrem as empresas com o intuito e com a intenção de que a empresa sirva a ela. Então você vai abrir um mercadinho, você quer que o mercadinho te dê o dinheiro antes de você ter cuidado propriamente dito dele. Se você abre uma pizzaria, você quer secar o cofre da pizzaria, porque afinal de contas você trabalha muito e você merece sim tirar aquele absurdo de dinheiro e secar o cofre da tua empresa recém-nascida. Não é assim que funciona. Primeiro você dá para tua empresa para depois sim ela poder te devolver, e às vezes devolver em dobro, em triplo, e aí por aí vai. Essa é a lógica do negócio. Você abre um negócio para você cuidar dele, para você tratá-lo com carinho. Você precisa ter esse carinho para com o negócio, para depois você ter uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais livre, tendo assim acertado na lição de casa, porque não adianta nada você trabalhar 2, 3, 5, 10 anos seguidos, e aí quando você decide ter uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais confortável, porque sua empresa ganhou algum volume, você tem lá seus 10, 20 funcionários, ou até mais, ou até menos, você olha para trás, você não consegue largar a empresa. Por quê? Porque tua empresa tá uma bagunça. Durante esse tempo você tem que trabalhar corretamente. E o que é trabalhar corretamente? É desde recém-nascida você cuidar da tua empresa para ela ter processos bem definidos, bons processos, finanças fortes e o mais fortalecida possível, e cargos e pessoas de confiança. Eu sei que não é fácil. As coisas não estralam o dedo e acontecem, né? Mas é uma jornada. Essa é a jornada que todo mundo busca a todo momento, se aprimorar e ser melhor. Agora não dá para dizer que em 6 meses a tua empresa vai estar te dando uma vida boa, porque não é. Você vai quebrar e acabar com o dinheiro que você investiu na própria empresa. Achando que é uma coisa, você foi lá e se frustrou. É por isso que esse é o número 1. Erro de número 2. E um erro que acaba acontecendo de tempos em tempos: ir
junto com a modinha. Então, desde pelo menos 2008, a gente passou por N modinhas, né? Então, teve a modinha da paleta mexicana, teve a modinha do food truck, teve a modinha de N outras coisas, de cupcake, de comida japonesa, enfim. Se você vai com a modinha, e eu não tô falando não vá com a modinha, mas aqui eu tô para te colocar um pé atrás com esse tipo de situação, porque no final das contas, modinha é o que o próprio nome já diz, uma modinha, e a moda, ela é passageira. As pessoas e os empresários que decidiram se arriscar, indo aí em desabalada carreira junto com as modinhas, muitos deles, 95%, não estão mais abertos hoje. Por quê? Porque a moda, ela retém o cliente por um momento, por um ano e meio, 3 anos, quando muito. Aí, quando sai de moda, você se vê à deriva sem nenhum cliente. Afinal de contas, a moda já passou e você se tornou obsoleto. Você está num ramo que é obsoleto. E é claro, esses exemplos que eu dei de cupcake, comida japonesa, food truck, a gente tem N exemplos aí de restaurantes e empresas que são modinha e surfaram na modinha e estão aí até hoje. Mas o que eu quero trazer para você é que eles não são a maioria. Se for para arriscar, arrisque numa coisa um pouco mais sólida. Ou se for para arriscar e você só souber, por exemplo, atuar no ramo de comida japonesa, aí sim você pode ir com um pouco mais de confiança. Mas se você está entre um setor que é modinha e um setor que não é modinha, mas ele se sustenta com o tempo, talvez você devesse reavaliar tudo isso, porque a modinha, ela te deixa sozinho na estrada. Esse é o fato. E aí, ainda nessa questão de modinha, você, quando acontece uma moda que tá todo mundo, por exemplo, agora indo atrás de food truck, aí começam a aparecer os amigos para você, mas por que você não monta um food truck? Mas por que você não monta aquilo lá? Por que você não monta aquele outro? Os estabelecimentos que estão abertos estão rachando de vender. E aí começa todo mundo vir em cima. Só que na verdade ninguém arrisca a própria pele para montar o negócio. Ninguém arrisca entrar no setor para ver se dá certo. Geralmente os que se saem bem num setor que é moda, que é uma moda itinerante, os que vão se sair bem geralmente são os pioneiros, as pessoas que abriram primeiro, que desbravaram aí o setor até ser criado a moda, e outra, os que mais se destacam, os 5% que mais se destacam e que fazem um negócio com excelência. Então, se você ainda não tem esse know-how para ser os 5%, talvez você não deva entrar num ramo que está na moda. Número 3, tocar o barco do jeito que tá. Fazer as coisas empurrando com a barriga até onde Deus quiser. Afinal de contas, já se passaram 2 anos e você tá aberto ainda, né? Mas na verdade você tá aberto não pelo destino, você tá aberto porque você às vezes está contraindo dívidas para tentar ter uma sobrevida. E isso, é claro, não preciso nem dizer que é nocivo para você e é nocivo para sua empresa. Você empurrar as coisas com a barriga e não fazer um planejamento detalhado para isso, nada mais é do que você continuar andando com um corpo morto, com uma empresa morta. Você empurrar as coisas com a barriga e não querer organizar por dentro da sua empresa, não querer encarar os problemas de frente, é complicado. O que eu mais vejo são pessoas querendo ser empresárias e não querendo assumir o ônus do que é ser um empresário. A maioria dos empresários brasileiros, e quando a gente fala de empresário, você pensa num cara que está no topo de uma mega corporação com 1.500 colaboradores, mas a maioria do empresariado brasileiro é aquele cara que tem 4 funcionários, 2 funcionários, 9 funcionários ali, num
um barracãozinho alugado, às vezes tentando manufaturar alguma coisa, tentando fabricar outra coisa, tentando comercializar outra coisa. Então, esse tipo de gente tem muita dificuldade em organizar as coisas. Quando, no final das contas, a organização é a chave para o sucesso. E aí, como uma empresa, quando uma empresa se torna muito grande, a gente chama ela de organização. Por quê? Porque a empresa é um ente e precisa ser um ente organizado com as finanças, com os setores, com o pessoal, com a clientela, com os fornecedores, organizado como um todo. A empresa, ela precisa estar do A ao Z sem ter intempéries e sem ter percalços pelo caminho. Ela precisa rodar liso, rodar limpinha. Por quê? Porque os entraves do meio do caminho custam dinheiro. Qualquer coisa de entrave no meio do caminho e de falta de organização custa dinheiro. E dinheiro é o teu lucro indo embora. Às vezes, num mercado tão apertado quanto a gente tem aqui no Brasil, o teu lucro se conta nos centavos que você consegue ajustar no final do mês. E aí, como você consegue ajustar os centavos no final do mês se você leva tudo na desorganização, na desordem, na bagunça? E eu digo até literalmente mesmo, olha como está o seu escritório, olha como está a tua operação. É bagunçada? Teu escritório é bagunçado? Tua operação é bagunçada? É amadora? Então você tá levando tudo com a barriga porque você não sabe levar. Sinto muito, você tem prazo de validade. Quarto principal erro que os empreendedores cometem ao começar uma empresa. E aí, quando a gente fala, antes de falar desse quarto principal erro, eu quero destacar aqui a dificuldade que as pessoas têm em lidarem umas com as outras. E aí vai você, todo bonito, escolhe seu amigo de infância para ser o teu sócio. Afinal de contas, vocês não têm, você sozinho não tem 100 mil reais para abrir uma empresa. Agora, você e seu sócio, se juntar 50 cada um, vocês abrem uma empresa, não é? E aí vocês se tornam sócios, um casamento em que você coloca muito dinheiro e o teu sócio coloca muito dinheiro para que ele talvez dê certo. Qual a chance disso terminar em tragédia? É pequena ou é grande? Eu acho que é grande, né? E é isso que acontece na maioria das vezes. Grande parte da sociedade, se não forem muito bem alinhadas, não prosperam. Escolher sócio ali no calor do momento de uma conversa, de uma discussão de bar, não funciona. Escolher sócio porque ele é teu irmão não funciona. Escolher sócio porque ele é teu melhor amigo, tua melhor amiga, não funciona. Escolher sócio porque ele é muito arrojado nos negócios e já teve outros negócios, não funciona. Escolher sócio dificilmente funciona. Se você tem o dinheiro, faça sozinho. Se você não tem o dinheiro, certifique-se de quem você está colocando do teu lado, porque quando tá tudo bem, corre tudo às mil maravilhas. Agora, quando o caldo azeda de verdade, que vocês precisam se virar nos 30, que vocês precisam abdicar de dinheiro, colocar mais dinheiro, aportar mais dinheiro na empresa, quando vocês precisam retirar menos dinheiro da empresa, segurar as pontas do jeito que dá, quando vocês precisam que um trabalhe mais do que o outro ou os dois trabalhem mais, aí realmente azeda a situação. Aí a gente descobre quem é quem. E você não é a parte boazinha do negócio, você é a parte pro outro lado tão ruim quanto o outro lado está sendo para você. Então escolha os sócios, a sua sociedade com muita sabedoria. E se você tiver a opção de
aquietar o teu pensamento, esperar um pouco mais para poder abrir uma empresa sozinho, é melhor. O perrengue que você passa sozinho é o perrengue que você e somente você aprende com ele. Não tem o fardo para dividir. Você dentro de uma empresa é muito melhor você não dividir o fardo e aprender com os seus próprios erros do que ficar dependendo de um terceiro, de uma outra pessoa que você não sabe quais vão ser as atitudes dela. Ô Gabriel, mas esse cara é meu amigo, meu irmão, unha e carne comigo. Eu já vi muita gente desfazendo amizade por conta de sociedade e empresa. Eu já vi muita gente quase se matando por causa de sociedade. Então, vai por mim. Pense bem no que você está fazendo. Compensa muito mais abrir uma empresa sozinho e pegar toda a experiência para você. E quinto e talvez mais importante dessa lista é você querer começar a tua empresa sem abrir mão de nada. Se você começa uma empresa, você vai precisar abdicar de alguma coisa da sua vida, pelo menos no primeiro ou no segundo ano da empresa. Ou você vai precisar abdicar de final de semana, ou você vai precisar abdicar suas noites, às vezes que você usava para descansar um pouco mais e se dedicar umas horas a mais para sua empresa, ou você vai precisar abdicar das suas férias, porque afinal de contas você que manda a chuva agora no negócio e a chuva não pode tirar férias. Então você tem que estar preparado para abdicar de algumas situações que hoje você dá como garantido. Você está disposto a abdicar dessas situações? Você está disposto, por exemplo, se você vai abrir um restaurante, a abdicar do seu final de semana? Você está disposto, por exemplo, se você vai abrir uma indústria, a viajar e passar semanas fora visitando fornecedores? Você está disposto a isso? A custear do teu próprio bolso? Você está disposto a fechar no vermelho 6, 7, 8 meses até que tua empresa tome um fôlego para você conseguir manipular o dinheiro de alguma forma dentro da sua empresa? Você está disposto a isso? Porque fato é que abrir uma empresa é abdicar de alguma situação nos 2 primeiros anos. Depois as coisas se normalizam, depois você vai tomando um certo volume. Se você trabalhar corretamente, você toma um certo volume e consegue sair dessa situação de ter que abdicar. Mas antes, essa possibilidade quase não existe. É 99% de chance que você vá sim ter que mudar a tua filosofia de vida para não agradar a você, mas agradar a tua empresa. Afinal de contas, ela é o recém-nascido de casa. Mais uma vez, essas 5 questões não são verdades definitivas, mas é o que eu sei e o que eu aprendi ao longo da minha carreira. Então, se você tem alguma situação que seja um pouco diferente disso, pode acontecer, mas pode acontecer que as 5 situações sejam para você. Então, não adianta se iludir vendo que o filho do amigo do vizinho virou empresário e está se dando muito bem no ramo. Pode até ser que esteja se dando bem, porque vários empresários se dão muito bem, mas a tendência é a gente olhar as pingas que as pessoas tomam e não os tombos que elas levam no meio do caminho. Todo mundo chega de final de semana e no churrasco de família conta do que tá tudo certo. Agora, do dia a dia desgastante, da semana sem horário para nada, tendo que abdicar às vezes de final de semana, tendo que viajar para longe, sem dinheiro porque a empresa não fecha a conta, isso aí ninguém vai falar num churrasco descontraído de final de semana. Então, antes de você abrir a sua empresa, de você decidir empreender, tome no papel todas essas questões e veja se você está de acordo em sofrer pelo menos 3 ou 4 dessas situações. Se você não tiver disposto, considere não fazer, porque às vezes é o dinheiro de uma vida que você coloca naquele negócio e dá errado. E eu não quero que isso aconteça com você. A chance de dar certo existe? Claro que existe.
Temos N situações, N empresários aí que deram super certo. Mas a chance de dar errado também existe. Ela faz parte da nossa vida, assim como todas as coisas que a gente empurra para debaixo do tapete, que às vezes não é tão legal falar. E se esse vídeo teve alguma influência para você, e se você teve algum insight por causa desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, compartilha esse canal com alguém que está pensando em abrir uma empresa, porque você compartilhar o conhecimento também é um ato de amor para com o próximo. Então, considere, por favor, deixar um comentário, engaje esse canal para que essa palavra vá para mais pessoas. Eu acho importante a gente desmistificar o empreendedorismo no país, certo? Então, te vejo na próxima. Até mais!